Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Hoje eu tenho uma palavra que Deus tocou no meu coração aqui, nesse momento que estava aqui, pensando numa palavra para trazer para nós, e veio uma palavra aqui no livro de Tiago, capítulo 3, uma palavra assim que muito difícil de ser vivida, mas não é impossível, porque se Deus deixou essa palavra aqui na Bíblia, porque Ele sabia que nós iríamos conseguir obedecer essa palavra. Deus não ia deixar nada na Bíblia que eu e você não conseguíssemos obedecer. Agora, basta cada um de nós procurarmos, nos dominarmos, né? Que fala que, meus irmãos, muito de vós não sejam mestre, sabendo que recebemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os naus que, sendo tão grande, elevadas e impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade. A língua está posto entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domado pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Então, meus queridos irmãos, nós não podemos de uma mesma fonte trazer água doce e água amarga. Esta fonte que nós está falando aqui na palavra de Deus é a língua. A língua, irmãos, tem um poder, é um dos membros mais poderosos do nosso corpo. Porque com a língua nós bendizemos a Deus e com a nossa língua nós amaldiçoamos também o homem que é semelhança de Deus. Então, de um lugar não pode ter duas fontes. Ou a gente é uma pessoa que faz o bem, ou nós somos uma pessoa que faz o mal. Não existe meio termo. Tem um outro versículo na Bíblia, que agora não sei onde que está, que fala sim, sim, não, não. O que passou disso é de procedência maligna. Então aqui, ó, os cavalos colocam freio na boca deles e eles começam a dominar todo o corpo. Nós temos uma língua, e que se nós não soubermos refrear essa língua, nosso corpo todinho ficará inflamado. Porque há muito poder nas nossas palavras. Por isso nós temos que ver muito bem aquilo que nós falamos, porque uma palavra falada é como uma pedra atirada, ela não tem volta. Quando nós formos falar alguma coisa, antes de nós falarmos, nós temos que meditarmos, pensarmos, analisarmos muito antes de nós colocarmos qualquer palavra
em qualquer assunto, em qualquer situação. Porque muitas vezes, pelas nossas palavras, nós atraímos para nós mesmos situações complicadas. Por isso que eu sempre imagino, aquilo que eu não vi, eu não vou falar. E mesmo que eu veja, é melhor a gente ficar calado. E se nós não conseguirmos ficar calado, a gente tem que falar assim, ó, Senhor, coloca um anjo na porta da minha boca, para que quando eu for falar alguma coisa que não é de procedência de Deus, que não vai edificar o meu próximo, então que eu me cale. Às vezes a gente fala coisas que acabam ofendendo a outra pessoa. Às vezes a gente é precipitado no falar. E a palavra de Deus diz que os precipitados pecam. Então esta palavra aqui hoje, o tema dela aqui, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui, é bem pequenininho. O tema é a língua. A nossa língua tem um poder muito grande. Você tem que tomar cuidado com o que você fala com os seus filhos. A palavra que você fala para o teu filho é aquilo que você muitas vezes vai lançar uma palavra no mundo espiritual contra a vida dele. Por isso que eu falo para você nesta noite, abençoe a tua família. Mesmo que ela seja uma família meia descontrolada, mas você vai falar, não, a minha família é uma bênção. A minha família está no altar de Deus. A minha família vai ser transformada pelo poder sobrenatural de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É difícil a gente profetizar só palavras de bênção? É, mas com a nossa boca nós vamos profetizar aquilo que nós vamos querer para o nosso futuro. Se você quer ter um futuro de bênção, um futuro de respostas abençoadas na tua vida, comece a profetizar bênção já para o teu futuro. Bênção já para o teu presente. Porque a nossa boca tem poder para bendizer e para maldizer. E nesta noite, que este pequeno membro que nós temos dentro da nossa boca, que pode inflamar tudo, que pode destruir família, que pode destruir casais, pode falar coisas para os nossos filhos que pode ficar marcado para o resto da vida deles. Que esta boca seja ungida pelo poder do Espírito Santo. E quando você sentir a necessidade de falar algo que não provém de Deus, você pede para o Senhor repreender na mesma hora. A Bíblia diz que nós temos que ser pronto para ouvir e tardio para falar. Tem gente que fala demais. E falar demais prejudica a sua vida e a vida dos outros. Aqui fala aqui, ó, o 5 fala, a língua é um pequeno membro e glorifica-se grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Como a gente está vendo muitos incêndios que a gente vê por aí, vocês podem comparar então a língua da gente também. Uma pequenina palavra, você pode incendiar uma família. Você pode destruir uma casa. Você pode destruir uma família. Você pode destruir a sua vida com uma pequena palavra. Porque, veja bem, irmão, se você pegar uma faísquinha e jogar num lugar assim como se esses incêndios que estão acontecendo aí, que nós vemos que está acontecendo aqui em Piracicaba, ele não começou do tamanho que ele está. Ele começou com uma pequena faísca e incendiou tudo. Assim é a nossa fala. A Bíblia compara, faz uma analogia do bosque incendiado com a palavra da gente. Às vezes, se você falar uma pequena palavra, você pode incendiar tudo. Você pode acabar com tudo, que aquilo que você construiu em anos, que você demorou tempo para você conquistar. Às vezes, com uma pequena palavra, você pode acabar com tudo. Então, vigia. Põe uma tramela na sua boca.
Faz que nem aquela mulher, né? Que toda vez quando o marido dela chegava, ela ficava xingando o marido de todo nome, brigando, xingando, falando. Aí um dia o pastor deu uma garrafa de água para ela e falou para ela: cada vez que você sentir vontade de falar alguma coisa, de xingar o seu marido, põe um golinho de água na sua boca e vai chacoalhando a água na boca. Vai chacoalhando a água na boca. Então ela foi, deu uma garrafa de 2 litros para ela. E cada vez que ela via o marido dela, ela tinha vontade de xingar. Então ela põe um pouquinho de água na boca, chacoalhava na boca, chacoalhava na boca. Até que ela perdeu aquele costume de falar coisas que não era para falar. Espero que você só precisa de uma garrafa de 2 litros. Não precisa de um balde de 5 litros, né? Para você parar de falar coisas que não está agradando nem você, nem quem está do seu lado e muito menos a Deus. Que tem coisas que você fala que depois você fica triste com você mesmo. Então vigia, leia a palavra de Deus, que fala que de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Não pode. Não tem como uma boca proceder bênção e maldição. Você foi criado para abençoar e não para amaldiçoar. Você foi criado para abençoar. Quando você sentir uma necessidade de falar uma coisa que não é para você falar, põe um copinho de água aí na sua boca. Chacoalha ela aí e ora a Deus. Vai glorificando ao Senhor. Vai falando: Senhor, me dá força para mim não falar essas coisas negativas que atrai problema para você mesmo. Amém? Deus que te abençoe. Amém? Que você fique com essa palavra. E que o nosso amigo Tiago deixou escrito aqui, né? Que faz um forte apelo aos cristãos quanto ao mau uso da língua. Que apesar de ser um membro tão pequeno, pode causar grande destruição. Quando a língua é usada de forma descontrolada e maligna, provoca contendas, reputação de uma pessoa, né? Podendo até mesmo acabar com a reputação de uma pessoa. É responsabilidade de cada um controlar a própria língua e usar somente para o que edifica e constrói e abençoa. A língua é uma pequena fagulha que pode causar um grande incêndio, uma grande injustiça. Muitos são hábeis em usá-la para o próprio benefício e para tirar dos seus caminhos alguém que o incomoda. Então, que você possa ter uma boca abençoada, que eu possa ter uma boca abençoada, que nada vai nos fazer falta, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que o Senhor possa estar nos ungindo nesta noite e colocando em nós domínio próprio. E quem fala demais, eu vejo que ele não tem domínio próprio. Então, que Deus possa estar colocando na nossa vida domínio próprio, domínio no nosso falar, no nosso agir, para que nós venhamos nos apresentar bem diante dessa sociedade, né? Diante das pessoas, diante da igreja onde nós congregamos, que as pessoas possam se sentir bem em conversar conosco e nós tenhamos sempre uma palavra de bênção para falar para outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aí está meu Pai, esse irmão da Hora da Esperança aí, orando junto comigo, e hoje o Senhor trouxe essa palavra aqui sobre a língua, um pequeno membro, Senhor, nós temos dentro da nossa boca, mas que pode incendiar, destruir reputações, que pode acabar com casamentos. Tem um poder sobrenatural a língua da gente, Senhor. Ponha freio na nossa boca, ponha sobre nós domínio próprio, que nós venhamos abençoar as vidas que estão junto conosco, a nossa família, a nossa casa. Nós venhamos profetizar, Senhor, cura, libertação para todos nós que estamos orando nesta noite. Que na nossa boca não tenha palavras de mentira, palavras de engano,
Porque como é possível a mesma boca que glorifica a Deus maldizer o seu próximo? Verificamos que o bem e o mal estão no poder da língua e cada um decide como usá-la. Muitos cristãos se preocupam em não cometer pecados como prostituição, roubo, adultério, mas não vigiam do que sai da sua boca. Muitos leem a Bíblia, oram, jejuam, evangelizam, porém deslizam suas palavras sendo caluniadores e maldizentes. Com isso deixam grande margem de dúvida acerca da sua conversão. Este tipo de proceder desagrada ao Espírito Santo e dá a ele sérios motivos para se afastar. Ó Espírito Santo, neste momento eu peço ao Senhor, não se afasta de nós, Senhor, por causa de alguma palavra que nós tenhamos falado. Perdoa os pecados nossos, Senhor, nesta noite, se falamos alguma coisa nesse dia que te desagradou. Nós queremos ter uma vida de santidade, já começando pela nossa língua, Senhor. Um pequeno membro que incendeia um grande bosque é a nossa língua. Então, Senhor, que a santidade, muitas vezes a gente se preocupa tanto em cabelo, roupa, em ter aparência diante do homem, mas não sabemos refrear a nossa língua, Senhor. Que a primeira santidade nesta noite, que vem estar sobre a nossa vida, é a santidade na nossa língua. Com ela nós queremos bendizer, com ela nós queremos te louvar, te engrandecer todos os dias, abençoar este irmão que está orando junto comigo nesta noite. E que nos nossos lábios não saia nenhuma palavra de engano, nenhuma palavra de mentira, mas que nós venhamos ser usados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Que na nossa boca tenha palavras proféticas, que na nossa boca venha ser palavras de cura, de libertação, em nome de Jesus. É que eu te peço nesta noite, consagra esta água, que quando esta vida beber desta água também, Senhor, haja uma libertação naquilo que ela fala, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Leia a Bíblia, leia de novo aí, medita, pede para o Espírito de Deus falar mais com você sobre esta palavra, uma palavra grandiosa, maravilhosa, uma palavra de Deus mesmo, uma palavra como eu já falei no começo, se fosse difícil de nós obedecer, Deus não ia deixar para nós escrito aqui, essa palavra é para todos nós, para mim e para você, amém? Eu te abençoo com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e com a bênção do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus Pai e a doce comunhão do Espírito Santo permaneça nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje para todos sempre. Amém. Deus que te abençoe, compartilha, irmão, deixa aí um joinha, isso fortalece o canal e ajuda também os irmãos, quando você compartilha, a plataforma entende que é um canal de bênção que pode ser compartilhada para as outras pessoas, então compartilha e deixa aí um joinha, seu like é muito importante, tá? É muito importante mesmo. Deus que te abençoe. Uma boa noite e Deus que te abençoe.